Primeiro, eu me lembro do meu pai comigo. Um dia a gente ia passando num carro, numa rua de Manaus, eu devia ter uns 7 anos, mais ou menos, e eu olhei para um mendigo. Manaus não tinha mendigos de rua naquele tempo. Imagina se há 60 anos atrás Manaus ia ter mendigo na rua. Era uma cidade quase europeia, com prédios ingleses, portugueses. Era um lugar muito legal, bonito. Por isso, até hoje, o nome de Manaus, o apelido é Manaus a Bela. Embora, meu amigo, você chegue lá e diga quem foi que me enganou, porque a cidade virou outra coisa. Sacanagem. Eu também ainda vou lá procurando a minha velha Manaus, e ela já não está lá há muito tempo, desde os anos 70. Foi que me enganou. Eu ia passando e meu pai me viu olhando para o mendigo e eu comecei a derramar lágrimas. E papai falou: meu filho, por que você está chorando? E graças a Deus ele me viu, né? Ele podia não ter visto, mas ele viu. Aí eu falei: por causa desse homem, por causa da pobreza dele. Deve ser uma coisa horrorosa ser pobre. A esse ponto, desse jeito. E aí meu pai falou: meu filho, é sim uma coisa horrorosa. É por isso que eu trabalho. É por isso que eu tento te educar. É por isso que eu quero que você cresça e se transforme em num homem forte. Para você poder ajudar a diminuir essas coisas, essas pobrezas, como meu pai me ensinou. Ele viveu assim, passaram pela vida dele milhares de pessoas pobres e doentes, as quais ele ajudou. Outras dezenas ele criou. Então, a gente se prepara na vida para ajudar quem não é ajudado. A gente aprende na vida para ter conhecimentos que facilitem a vida de quem não tem conhecimento. E a gente se fortalece na vida para ter a capacidade de levantar quem não pode. Foi mais ou menos isso que ele me disse, que eu nunca mais esqueci. Aí vem a segunda história. O meu filho Ciro, que foi educado junto com o irmão dele, Davi, cada um deitado aqui em cima de mim, na rede, lá em Manaus. A gente se embalando para lá e para cá, nheco, toda noite. Um de um lado, outro do outro. 11 meses de diferença entre eles. E eu contando as histórias do Evangelho todas as histórias, para ambos. Que me perguntavam coisas e eu ia contando, repetindo, explicando, voltando, enfim. Eles mamaram nas tetas paternas do Evangelho. Até que quando Ciro estava mais ou menos com uns 8 anos, eu vi um dia correndo, juntamente com os irmãos e alguns amigos, com os filhos do Guilherme Kerr, se não me engano, com a filha dele, uma delas, a Sasha. A gente ia num lugar onde o mato era baixo, mas tinha um monte de galho. Havia também umas ervas frágeis. E aí ele foi, tinha uma atravessada na frente dele, ele quebrou. Quando ele quebrou, escorreu aquele leite branco. E ele ficou olhando, e ele falou para mim: pai, a planta está chorando, olha o sangue dela, e começou a chorar. Rapaz, me deu um pânico. Eu falei: eu não estou preparando esse menino para viver num mundo onde ele vai ter que lidar com muita perda, muita morte, muita injustiça, muita desigualdade, muita maldade, muita idiosincrasia, muito casuísmo, muito absurdo, muita falta de explicação para tudo. Eu preciso reverter esse jogo.
E fui mudando, tanto nele quanto no irmão dele, o Davi, depois os outros vieram, o Lucas, a Juju, eu fui mudando, diminuindo a carga de hipersensibilização que eles vinham adquirindo e tentando fazer outras coisas, tentando ensinar outras coisas, tentando mostrar como determinadas brutalizações faziam parte da necessidade pedagógica de cada um de nós. Até que, a meu ver, em relação ao Ciro, Davi também, mas em relação ao Ciro, o treino final aconteceu quando ele, com 14 anos, quando eu o enviei para cuidar daquela amiguinha deles de 13 que estava com câncer no sangue e tinha que fazer um transplante de medula nos Estados Unidos, ali naquela região de Chattanooga, enfim, num hospital ali para onde eles foram. E o do Ciro é que foi com ela. Tinha 14 anos, cuidou de tudo, eu já contei essa história várias vezes. Quando eu vi ele ficar aqueles 4 meses, quase 5 lá, cuidando de tudo, e a menina morrendo nos braços dele praticamente, e ele cuidando do sepultamento, do funeral, da remoção do corpo para o Brasil, ajudando os pais que depois chegaram, o pai, o avô e outros. Ele estava lá só com ela e com a mãe, mas quem fazia tudo era ele, porque elas não sabiam nada de inglês. Quando eu vi que ele passou aquele treinamento, eu falei, ele está preparado agora para qualquer coisa. Muito cedo ele me falou que ia mudar para Porto Alegre por causa de um sentimento, por causa de namoro e afetividade, ele queria mudar para Porto Alegre. Se ele poderia, eu falei, pode. Como eu falei, pode, porque eu sei que eu tenho um homem comigo há muito tempo, é o caso do Davi. Se ele me disser, ó, pai, eu estou precisando de fazer isso na Lua, eu digo, eu confio em você. Eu tenho confiado boa parte da minha vida a eles, e quando eu partir desse mundo, eu conto com eles profundamente, apesar de que há outros irmãos, outras ajudas, mas eu conto com eles, não só em relação ao meu legado, mas em relação a cuidarem também dos irmãos e da minha mulher, que não está precisando do Ciro e do Davi, porque ela tem também o William, a Bruna e o Daniel. Mas o Ciro e o Davi são a minha colaboração a ela, mesmo quando eu não esteja mais aqui. De modo, meu querido, que é muita sensibilidade. Meu pai, que nasceu com uma perna morta, foi ensinado pelo meu avô a não ter essa hipersensibilidade. Meu avô foi de uma sabedoria enorme. Falou, você tem que aprender a ser um homem solidário, mas você não pode ser supersensível, senão você não vai aguentar viver. E meu pai foi um homem forte na solidariedade, mas um cara que me ensinou a aguentar qualquer parada no evangelho, qualquer coisa. Ele morrendo, e eu todo traqueostomizado, lá no hospital, e eu fui tentar botar uma beirada de sopinha na boca, escorreu por aqui, e eu fui em cima, paizinho, me perdoa. Ela se derramou de lá e entrou aqui na traqueostomia. O pai me perdoa, fui enxugando embaixo, enxugando em cima, ele deu um sorrisinho com os olhos, aí falou a mim, é assim mesmo. Me falou tudo outra vez, numa única frase. A sopa vai se derramar pela boca demais, meu filho. Vai cair nos tubos de traqueostomia da vida. E é assim mesmo, a gente enxuga e prossegue. Você me entendeu, meu queridão? A gente enxuga e a gente prossegue com a graça de Deus. Amém. A graça de Deus.